A queda de Ansu Fati. Ansu Fati era para ser o próximo grande promessa, elevado em La Masia à base do Barcelona. Fati era para ser o jogador que gosta de cortar pela lateral, enfrentar o zagueiro e chutar o gol com precisão. Ele era praticamente o jogador mais próximo de Lionel Messi, que o Barça havia produzido nos últimos 12 anos. Por 12 meses brilhando, Ansu Fati parecia pronto para assumir o papel de Messi. Ele fez sua estreia em setembro de 2019 e destruiu a Liga por quase um ano, quebrou inúmeros recordes, marcou gols em ritmos melhores do que Messi. No início da sua carreira, talvez o mais importante, jogou futebol empolgante. Era para ser o próximo Messi, o cara que o Barça poderia contar nos próximos anos. Pelo menos era o que parecia. Fati logo se lesionou, nunca se recuperou de fato com os problemas no joelho e com o resultado sofreu sérios problemas musculares. 4 anos depois da sua estreia, Fati foi emprestado ao Brighton, que disputou a Premier League e agora está no Mônaco. Ansu Fati foi uma parte crucial das equipes juvenis do Barça. Durante a temporada 18-19, o plano era para que o jovem jogasse a próxima temporada pelo plano do Barça B, terceira divisão espanhola, antes de ser promovido ao time profissional na campanha seguinte. Mas quando ficou claro que o Barça precisava de ajuda no ataque, o Fati tinha futuro ao longo prazo no clube. Ele assinou seu primeiro contrato profissional, então começou a sua rápida ascensão no futebol estrelado. Uma lesão prejudicou o Barcelona, que precisava de reforço para a temporada 19-20. Fati foi a resposta óbvia entre os jogadores da base. Com Luis Soares e Messi lesionado, recorreram ao jovem de 16 anos. Contra o Real Betis no Camp Nou, Fati entrou aos 78 minutos e fez uma participação sólida enquanto o Barcelona saía vitorioso. Graças a uma das poucas exibições de destaque, com Anthony Griezmann com as cores do catalão, aos 16 anos e 298 dias, Fati foi o segundo estreante mais jovem a estrear pelo clube. Semana depois, contra o Osasuna, Fati marcou pela primeira vez. O extremo passou pela área e saltou ao ar para completar um cruzamento. Sua bela finalização não seria o suficiente para o Barça vencer, já que a partida terminou empatada 2-2 e fez dele o mais jovem da história marcar pelo clube. 9 meses depois, após o Fati ter feito a melhor campanha da estreia pelo Barcelona desde a primeira temporada de Messi em 2005, o ala deu mais um passo na sua carreira empolgante. Estava na mira da seleção espanhola há algum tempo e recebeu sua primeira convocação para o jogo da Liga das Nações em agosto de 2020. Ele jogou 45 minutos contra a Alemanha em um empate 1-1, superando o ex-craque do Barça, Bojan, para se tornar o segundo jogador mais jovem a estrear pela seleção espanhola. Fati deu mais um passo apenas 3 dias depois, quando Luis Henrique deu ao jovem de 17 anos a primeira partida pela seleção contra a Ucrânia. O jovem retribuiu a confiança do técnico quase imediatamente ao marcar um dos melhores gols da sua carreira até o momento, cortando para o seu pé direito e chutando de fora da área, marcando seu primeiro gol pela camisa da Espanha. O clássico realizado em outubro de 2020 não foi memorável para o Barcelona. O clube catalão foi derrotado com facilidade por um time mediano em ascensão, com Los Blancos vencendo por 3-1 em Camp Nou. O time do Madrid saiu na frente logo ao início, passando pela defesa do Barça, quase constrangedora. Mas Fati respondeu rapidamente. O atacante entrou na área e finalizou um cruzamento de Jorge Alba na hora certa para empatar o jogo, tornando-se o segundo jovem a marcar pela história do confronto. Pouco depois, ele fez quase seu segundo gol, mas Courtois fez uma bela defesa. No entanto, os bons tempos logo acabaram e dia 7 de novembro de 2020, o joelho esquerdo de Fati se torceu de forma estranha, enquanto seu pé estava plantado durante a vitória do time sobre o Real Betis. No entanto, apressou a reabilitação do jogador, supostamente dobrando as sessões de fisioterapia necessárias para Fati. Seu joelho logo se inflamou, interrompendo sua recuperação. 2 meses depois, o joelho mostrou poucos sinais de recuperação, pois a fratura não conseguiu ajudar o ligamento a se recuperar organicamente. Assim, Fati foi substituído outra operação descrita pelo clube como tratamento biológico regenerativo. Embora sua reabilitação tenha sido mais demorada na segunda vez, seu joelho não se recuperou adequadamente. A opção mais complicada foi cogitada, na qual Fati poderia ter seu menisco totalmente removido, mas devido ao receio do problema ao longo prazo, o jogador optou por não seguir a recomendação do clube. Porém, a dor no joelho persistiu e mais uma vez que saturou o Fati não cicatrizou adequadamente pela segunda vez. Ele optou a submeter à terceira cirurgia, na verdade, uma repetição das suas 2 primeiras cirurgias. No final da temporada de 2021, Fati finalmente cedeu ao conselho das pessoas ao seu redor. Seu menisco ainda não havia se recomposto corretamente e ele não teve outra escolha a não ser remover completamente os quebrados. Comum, mas que certamente causaria problema a longo prazo. Fati teria que cuidar muito bem do joelho, afastando os músculos ao redor para evitar as lesões. Porém, o mais importante é que a operação era a 4ª em 6 meses, uma perspectiva extremamente arriscada para qualquer pessoa. Em meio a tudo isso, o Fati ainda tinha apoio do clube, e depois que a camisa 10 ficou vaga quando o Messi foi forçado a sair do clube, indo para Paris Saint-Germain no verão de 2021, o Barça rapidamente ofereceu ao seu jovem astro
apesar dele não jogar há 9 meses. Fati aceitou de bom grado e o clube justificou sua herança em bons termos brilhantes. Apesar de ter apenas 18 anos de idade, ainda está se recuperando de uma lesão. Ansu Fati fez parte da história do Barça como recordista e também da seleção espanhola. E o garoto volta a jogar. Fati teve que esperar até o final de setembro para voltar aos gramados, mas teve um impacto imenso quando fez. O jogador marcou seu retorno quando entrou faltando 10 minutos para o fim contra o Levante pelo Campeonato Espanhol. O Barça afirmou que ainda tem confiança no jogador e ofereceu ao Fati uma grande extensão de contrato, vinculado até 2027, colocando uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros de acordo. Começou a temporada 22-23 em plena forma. Ele teve uma pré-temporada sólida e, apesar das chegadas de Robert Lewandowski e Rafinha, significaram que ele ficaria abaixo da hierarquia. O jogador de 19 anos achou que teria mais uma chance real de impressionar o clube. Embora não tenha conseguido entrar no time titular, Fati ainda causou impacto saindo do banco de reserva no segundo jogo do Barça na temporada. Ele entrou no confronto contra o Real Sociedad com o jogo empatado 1-1 aos 65 minutos de jogo. Tudo estava indo razoavelmente bem para Fati. Em março de 2023, embora não fosse titular sob o comando de Xavi, Bola recebeu a oportunidade e estava desfrutando sua melhor temporada desde 2019. O Barça precisou escalar dinheiro durante o verão de 2023, deixando alguns jogadores saírem, e Fati foi um jogador que o clube dispôs a aceitar desfazer em meio ao interesse de outros clubes europeus. O jogador se transferiu por empréstimo para o Brighton e que se classificou para a Europa League. A saída acontece justamente no momento em que Lamine Yamal, de 16 anos, o mais novo Messi, ultrapassou Ansu Fati na hierarquia do clube, recebendo mais chances na equipe profissional. Ansu Fati voltou do Barcelona após o empréstimo ao Brighton, mas teve pouco espaço na temporada 24-25 sob o comando de Hans Flick, só 11 jogos e 298 minutos em toda a sua temporada. Com isso, tanto o clube quanto o jogador buscaram uma solução que tivesse mais tempo de jogo e pudesse recuperar a forma e a confiança do jogador. Barcelona e Mônaco chegaram a um acordo de 2025 para ceder o Fati por empréstimo por mais uma temporada, até junho de 2026, com uma opção de compra até o fim do contrato, cerca de 11 e 12 milhões de euros. Antes de partir, Fati renovou seu contrato com o clube até 2028, e o que ajudou ao clube a ajustar o salário e o balanço financeiro, solicitando a operação. Na apresentação pelo Mônaco, Ansu Fati afirmou que estava ansioso pela nova etapa, esperando mais uma continuidade e confiança pelo clube francês. Reconheceu que teve dificuldade com lesões e falta de ritmo nas últimas temporadas e espera encontrar seu melhor nível de futebol na Ligue 1. A saída ajudou a aliviar a folha salarial e cumprir as regras financeiras, além de liberar vaga para outros jovens como Lamine Yamal do elenco principal. O Mônaco chegou um atacante jovem com grande potencial, uma opção de compra de flexibilidade e a equipe francesa dependendo da performance dele. Bom, e essa foi a queda de Ansu Fati, estimado como o novo Messi, sendo camisa 10 do Barcelona, mas por causa das suas lesões não conseguiu retornar ao seu grande futebol. E agora foi emprestado com o Mônaco para ver se consegue. Mas pelo que eu tô vendo pelo Mônaco, não vai voltar tão cedo.